Olá, eu sou Vânia Mello, cantora e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos um bate-papo espetacular com o jornalista Washington Moraes. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você. Washington, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho sobre você, né? E nós vamos entrar no assunto Jovem Guarda. Tá? Então a curiosidade é, em que momento da sua vida que, sei lá, ou os discos em vinil ainda, né? ou a rádio, alguma coisa que te fez, te fascinou, te encantou da Jovem Guarda? Bom, primeiro momento, a Jovem Guarda foi um movimento musical surgido na década de 60. Muita gente pensa, né, que associa imediatamente o nome ao programa da TV Record. Isso, é verdade. Mas eu acho que dá para ir um pouquinho mais além disso. Na verdade, na década de 60, a juventude após a Segunda Guerra, o movimento pós-guerra, nos anos 50, 60, a juventude já tinha uma certa liberdade. Os Estados Unidos proporcionou um grande conforto àquela geração. Né? Aí o que aconteceu foi que houve um movimento juvenil no mundo todo, um movimento musical. Você teve uma Jovem Guarda praticamente em quase todos os grandes centros urbanos. A Jovem Guarda na França, o rei era o Johnny Hallyday, a rainha era Sylvie Vartan. Você teve Jovem Guarda na Itália com o Bob Solo, que era o rei, você teve a Rita Pavone. Você teve Jovem Guarda no Japão, que o grande ídolo de lá era o Kyo Sakamoto, que aliás fez uma música que foi a primeira vez que uma música no estilo japonês oriental chegou ao primeiro lugar na Praia Americana, que é aquela Olhando para o Céu, traduzindo, né? Isso, perfeito. Então, a Jovem Guarda japonesa, você teve a Jovem Guarda inglesa, que aí já tem todo um contexto muito maior. Na própria Argentina, o rei da Jovem Guarda lá era o Palito Ortega. E assim, então, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, o rei da Jovem Guarda Alemanha, já falecido, Udo Jürgens, e os Estados Unidos também teve o seu grande movimento, o seu boom musical. Aí o que acontece? Dentro desse contexto, no Brasil, havia a TV Record, no domingo, apresentava, naquele horário, as partidas de futebol do Campeonato Paulista. Só que não era tão bonito igual aí o que né? acontece? A federação achou que o fato de ser transmitido jogos aos domingos tirava o público do estádio, então perdia a bilheteria. Aí resolveu proibir a transmissão. E naquele horário ficou vazio, das 4 às 6. Foi quando um publicitário que trabalhava na TV Record, era uma agência, né, chamada MPM, que eram 3 sócios, era o Magaldi, Próspero e Maia. O Carlito Maia é o cara que inclusive foi um dos fundadores do PT. O Carlito Maia então ele pensou um programa para ser apresentado naquele horário, né, das 4 às 6, dentro de um contexto juvenil. Aí rolou até o nome Jovem Guarda. Havia 3 hipóteses. Alguns dizem que é porque foi por conta de uma coluna social que o Ricardo Amaral escrevia lá no jornalzinho da Rua Augusta, que chamava-se Jovem Guarda. Ele falava algumas coisas sobre as pessoas importantes da região. Essa seria uma teoria. Tem a teoria também que poderia ser da Revolução Russa, que fala que a Jovem Guarda ultrapassou a velha guarda, uma coisa assim. Aí ele disse, olha, na hora me veio esse nome, eu coloquei. Então ficou Jovem Guarda. Os primeiros convidados também eram para ser Rony Corde e Celi Campelo.
Ok. Aí ofereceram um cachê para eles. Aí acho que acharam pouco, acho que não sei exatamente o valor hoje. E naquele momento o Roberto Carlos estava fazendo sucesso, com a música Parei na Contramão, já vinha de algum sucesso, e ele foi convidado então, já que os dois não se acertaram. A Celi também estava meio afastada, porque ela tinha casado e tal, parado um pouco a carreira. Aí formaram um trio, Roberto, a Wanderlei foi convidada também, e o Erasmo Carlos. Então os três inicialmente foram contratados para apresentar o programa. E o pessoal pensava que o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos eram irmãos também, né? O Roberto Carlos, o Roberto e o Erasmo, na verdade, o nome dele é Erasmo Esteves. Como eles formaram uma dupla musical, quase todos. O Roberto, aconteceu o seguinte: o Erasmo fez uma versão de uma música do Bob Dylan chamada Splish Splash, que era alguma coisa caindo na água. E aí o Erasmo fez uma versão, só que dá um outro contexto, né? Pode ser o barulho do beijo, depois o barulho do tapa. E a música fez um tremendo sucesso. Aí o Roberto falou, pô, esse cara, ele é quente, né? Vou formar uma dupla com ele. Aí começaram a fazer composições juntos. E começou a dar certo, né? Pois todas as músicas do Roberto é parceria com o Erasmo. E o nome dele é Esteves. Na verdade, o Carlos foi porque vamos dizer assim, o empresário deles, que era o Carlos Imperial, né? Ok. Ele falou assim, pô, esse Esteves tá legal, vamos mudar isso aqui, vamos botar. E o Roberto Carlos é Roberto Carlos Braga, ele tirou o Braga também. O Roberto, porque aí geralmente os nomes, vamos dizer assim, mais curtos, né? Eles têm mais poder assim de comunicação e memorização, né? E aí então o programa foi inaugurado em agosto de 1965 e durou aproximadamente 3 anos, 65, 66, 67. Em 68, o Roberto Carlos ele foi participar do Festival de San Remo, né? Ganhou lá com a música Canção do Perder, do Sérgio Drigo. E quando ele voltou, ele achou que ele já estava ele se sentiu um pouco mais maduro e já achou que o programa já estava dentro de um contexto muito juvenil. E aí ele saiu do programa, começou a fazer um programa especial às sextas-feiras, acho que era um Roberto Carlos especial, e o Erasmo e a Wanderlei continuaram mais um pouco, mas depois aí veio a chamada convidado, né? Aí depois veio a chamada Jovem Guarda Universitária, que foi o tropicalismo, e aí de uma certa forma esvaziou o movimento Jovem Guarda, porque era basicamente feito de muitas músicas, eram versões de sucessos franceses, italianos, inglês, e vamos dizer assim, o tropicalismo os caras já faziam um trabalho próprio e tal, e mudou um pouco o panorama musical, né? Então eles tiveram que se adaptar e reformular suas carreiras e tal. Legal. E a tua paixão pelos vinil, que só tinha o vinil, né? E outros cantores da época da Jovem Guarda? Olha, a minha paixão pela Jovem Guarda, ela tem um contexto assim, diria, meio sui generis. Aqui no Brasil existia, pelo menos nos anos 60 e até o começo dos anos 70, um certo preconceito contra movimentos artísticos que fossem muito populares. Então, fazendo um paralelo, você pega o cinema. Então, o que era cultuado é o cinema novo, do Glauber Rocha, do Cacá Diegues e vários outros astros. Então, o cinema que era feito por Mazzaropi, o cinema da Boca, o cinema a porno chanchada, ela era marginalizada. A música é a mesma coisa, você tinha a bossa nova, que era cult. Aí os movimentos que não tinham esse contexto cultural, eles eram meio discriminados. É o caso da Jovem Guarda e dos chamados movimentos brega e tal. E assim você vai vendo no cinema tinha esse comportamento, na música, na literatura é a mesma coisa. Existia um movimento
quebrar os paradigmas, né? Aí houve um movimento chamado marginal, né? Que era a geração marginal do mimeógrafo. O cara queria ser escritor, ele queria fazer um livro, ele ia lá no mimeógrafo, porque as editoras não aceitavam. Não aceitavam. Aí criou, então tinha a geração da literatura marginal, tinha o cinema marginal, e a música de um certo ponto, até certo ponto, marginalizada. Isso começou a mudar, talvez, a partir da década de 80. Por quê? Uma garotada começou a frequentar as universidades de comunicação, principalmente na área de jornalismo e história, e aí eles começam a ver de uma outra forma. Eles começam a resgatar toda essa cultura que estava discriminada e marginalizada. E aí começam a surgir esses TCCs, trabalhos de conclusão de faculdade, aí começam a aparecer esses mestrados, doutorados. Então, todo aquele contexto que era discriminado, marginalizado, que ficava meio que nas beiradas, começaram a ser entendidos, né? Porque aí nós temos, aí foram inseridos, né? Foram inseridos. Tanto que na época que, falando sobre cinema, por exemplo, aí eu entrei outro campo, do cinema da boca, cinema marginal, só começaram a ser aceitos muitos anos depois. Mas eu vou voltar à Jovem Guarda. Certo, por favor. Então, o movimento da Jovem Guarda, você falou do vinil, né? A Jovem Guarda, de uma certa forma, ela ajudou a desenvolver também a indústria fonográfica. Por quê? Porque as gravadoras, surgiu um movimento juvenil que consumia o disco e começaram a comprar em grandes quantidades, né? Agora, compacto, LP. Os artistas lançavam, o Roberto Carlos tinha uma estratégia de marketing, lançava só no final do ano. O carnaval. E amigo secreto. Aí ele vendia 1 milhão lá no cara. 1º de dezembro estava em todas as... Aí então o vinil tinha todo esse atrativo, né? E vendia milhões e milhões e milhões de discos. Esse período foi muito próspero, né? Para o desenvolvimento da indústria fonográfica. Só que no Brasil, também na questão da Jovem Guarda, como eu falei, internacional, mas também tinha um detalhe aqui. Havia uma concorrência entre as emissoras. A TV Record criou o programa Jovem Guarda com Roberto Erasmo Vanderleia. Aí a TV Tupi falou, pô, vamos fazer alguma coisa para concorrer com eles. Aí criou um programa, naquela época chamada, era Rio Hit Parade, que também levava música jovem. Aí ele contratou o Vanderlei Cardoso, a Rosemary. Aí depois a TV Celso quis também fazer alguns programas para concorrer com a Jovem Guarda. Aí, só que o programa que foi feito lá, acho que era aos sábados, era O Bom, o Eduardo Araújo e a Silvinha. E também no domingo tinha um programa, foi criado um programa, acho que se eu não me engano, quem apresentava eram os VIPs, era o Linha de Frente. Então, na verdade, o que era para ser apenas um nome de um programa, passou a ser uma espécie de nome de um movimento musical. E todos eles tinham, e as gravadoras também faziam uma concorrência entre si. Quer dizer que a CBS tem o Roberto Carlos, que tem a Vanderleia. Aí a Copacabana falou, vamos criar um ídolo para concorrer com o Roberto. Aí criaram, por exemplo, não que criaram, eles contrataram para concorrer nos mesmos segmentos, seria o Vanderlei Cardoso. Aí a Odeon contratou o Eduardo Araújo, que eles faziam uma concorrência musical. O Jair Redondo não diria porque ele fazia parte da própria CBS, mas aí a Polydor contratou o Rony Von. Então, tem uma cantora, então tem a Vanderleia na CBS, vamos botar a Silvinha na Odeon, vamos botar a Rosemary na RCA Victor. E eram estratégias da época. Estratégias de marketing. Quer dizer, dentro do mesmo segmento você tem concorrentes, né? Aí depois também a questão dos conjuntos. A CBS tem o Renato, a RCA Victor, então vamos botar os Incríveis. E a Odeon, vamos botar os Fivers. Todos, para cada componente que tinha na Jovem Guarda da CBS, que era o original, as outras gravadoras faziam alguma coisa meio que na mesma linha. Quer dizer, isso criou toda uma indústria musical que se desenvolveu de uma maneira que todo mundo saiu ganhando. Lógico, tem a concorrência, mas
Aí o cara fala assim, pô, mas é a Jovem Guarda. Eu entendo Jovem Guarda como um movimento musical, artístico musical, vamos dizer assim, brasileiro, mas não só o programa da TV Record. E também num contexto mundial. Não é porque a Jovem Guarda surgiu aqui, não, peraí, teve Jovem Guarda no mundo inteiro. Inclusive, eu acabei de citar o próprio Japão, o Kyo Sakamoto, e tinha uma outra cantora japonesa também que fazia muito sucesso, cantando também aquela linha do Ye Ye, né? Então, era uma coisa que veio. O Woodstock vinha depois. Veio depois. O Woodstock já foi no final dos anos 60. O Woodstock foi para fechar a década de 60, que é a era de Aquários, né? Que foi em 69, né? E aí já, a música, já a partir dos anos 70, aí já muda. Eletrônico, boa. É que teve vários movimentos. Eu diria que nos anos 70 houve uma influência muito da psicodelia, aquela coisa toda, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, a coisa mudou em outro sentido, né? Mas eu acho que a música dos anos 60 ela era muito mais romântica, era mais assim, mais aquela faixa de baladas e tal. Coisa mais forte, mais pesada mesmo, já começa a partir já dos anos 70. Quer dizer, a Jovem Guarda mesmo, ela preencheu um período que eu diria de 65, 66 e 67. E eu acho que quem completa o ciclo, 68, 69, vai chegar a 70, aí a Jovem Guarda universitária, que seria outro contexto, que é o tropicalismo de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Então são duas Jovem Guardas, uma dos adolescentes e aquela outra dos universitários. Interessante. E nessa época você procurava ter o vinil de todo mundo? Eu fui sempre um colecionador, né? Quer dizer, eu tinha todo o interesse por esse movimento, então eu ia atrás dos discos, do vinil. A bibliografia não existia, porque não havia esse interesse pela elite intelectual de pesquisar, de se interessar, né? Então aquelas revistinhas da época, Melodias, Intervalo, essas que 7 dias na TV, São Paulo na TV, que eram aquelas revistas semanais que elas davam uma panorâmica de tudo que acontecia no movimento musical brasileiro, né? Então eu comprava as revistas, os filmes também, outra linha de concorrência. O Roberto Carlos fez um filme, Ritmo de Aventura, aí resolveram fazer um filme com o Vanderlei, Pobre Príncipe Encantado. Aí vamos fazer um filme com o Gerry Adriani, esqueci agora o nome. Então, Márcio Greco, fazer um filme com ele. Então, havia a concorrência dentro da música, do disco, a concorrência dentro das emissoras de televisão, a concorrência no cinema. Quer dizer, era uma coisa bem distribuída, né? E era interessante. E praticamente isso, o desenvolvimento da indústria cultural dentro desse contexto, ele cresceu, teve uma boa efervescência. Perfeito. Washington, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Foi um material riquíssimo que você nos transmitiu. Tá? Eu queria que você deixasse seus contatos aí. Bom, o meu contato é mais assim nas redes sociais. Eu tenho um programa no YouTube chamado Jovem Guarda Curiosidades. Eu cheguei a fazer 80 programas e abordando em cada um deles um pouco da temática sobre a Jovem Guarda. Né? E tenho uma página no Facebook chamada Imagens do Rock, que aí eu abordo, além da Jovem Guarda, todos esses outros movimentos artísticos e musicais. E tenho no Facebook o Washington Moraes. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você. Internautas, com os agradecimentos então ao Washington Moraes, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.